Neste vídeo, iremos assistir nocautes, desentendimentos e algumas brigas feias nas rodas de alto nível da capoeira, mostrando sequências e golpes inacreditáveis que mais parece foram tirados do videogame, até o momento em que um erro, um descuido ou um desentendimento, aliado a vários golpes mortais dentro da capoeira, poderiam acabar com a felicidade de qualquer um que esteja jogando a dança mortal chamada capoeira. Olá, eu sou o Caio, você está na CFX Esportes, o seu canal de lutas. Muito bem-vindos para mais um vídeo. O pessoal pediu a parte 2 aqui deste conteúdo de capoeira, que a gente tinha feito algum vídeo bacana sobre esse assunto. Então, cá estamos, beleza? Se você quiser pedir algum tipo de conteúdo, vai no meu Insta, Caio CFX, que está aparecendo aqui embaixo. Lá também tem vídeo de treinamentos meus e do pessoal da minha equipe, beleza? Deixe o seu like se você gosta aqui do nosso canal. Inscreva-se para fazer parte do nosso conteúdo e quase 700 mil inscritos, beleza? Tamo junto. Bora assistir esse conteúdo. Pessoal, vou contar algumas histórias aqui, vou ler basicamente alguns relatos sobre a capoeira. Na minha visão, este é um dos esportes que dá para colocar uma parte dessa arte da capoeira como de combate. Vou ler um pouquinho sobre isso. E eu diria que na expressão corporal das artes marciais, tem gente que diz que não é arte marcial, tem gente que diz que ela traz sim uma defesa de combate. E de fato são as duas coisas. Além de iniciando como uma dança e trazendo aí necessidade de utilizá-la como para outros fins, a gente tem aqui algumas informações que são basicamente incríveis dentro do mundo da capoeira. Como por exemplo, no fim do século XIX, a escravidão no Brasil era basicamente impraticável por diversos motivos, entre eles o sempre crescente número das fugas dos escravos e os incessantes ataques das milícias quilombolas às propriedades escravocatas. O Império Brasileiro tentou amenizar os diversos problemas com medidas aí, mas o Brasil inevitavelmente reconheceria o fim da escravidão em 13 de maio de 1888 com a Lei Áurea sancionada pelo Parlamento e assinada pela Princesa Isabel. Foi inevitável que diversos capoeiristas começassem a utilizar as habilidades de forma pouco convencionais. Muitos começaram a utilizar a capoeira como guardas de corpo, mercenários, assassinos de aluguel, capangas. Grupos de capoeiristas conhecidos como maltas aterrorizavam aí o Rio de Janeiro. E em pouco tempo, mais especificamente em 1890, a República Brasileira decretou a proibição da capoeira em todo o território nacional, vista essa situação caótica aí da capital brasileira e a notável vantagem que um capoeirista levava no confronto corporal contra um policial. Então, nós vemos aí que as coisas precisaram acontecer. Eu diria que a capoeira ela poderia ser colocada como isso é uma opinião minha, como uma libertação, a sua criação, o seu primórdio, eu diria que poderia ser colocada como uma libertação dentro daquela opressão que essas pessoas sofriam de uma forma avassaladora. Mas é claro que quando visto que dentro dessa qualidade de movimentos, técnicas, poderiam ser utilizadas para defesa, eu acredito que qualquer ser humano que tenha praticado alguma arte marcial entenda que nós podemos nos defender com aquilo que nós aprendemos, porém é feito para isso, é para defesa. Outras pessoas podem utilizar isso como forma de ataque, às vezes desnecessária. E hoje em dia, nesse mundo que nós vivemos, nós temos aquele teste de arte marcial ou de dança, como você queira chamar. Neste caso, a capoeira versus aí o taekwondo. E nós temos aí o confronto de artes para testar qual é a melhor. Então a gente entra num cenário diferente, num cenário de competição, num cenário onde os sentimentos eles falam mais altos. E por vezes nós temos pessoas que trazem aí algum sentimento de competição, até daquela famosa trairagem, né, dentro do meio, porque alguns entram para jogar de uma maneira e outros já pensam e querem trazer
digamos assim, aquela malícia aí em algum movimento ou outro, acaba acontecendo aí o que vocês estão enxergando. Então, na minha visão, dando a minha humilde opinião, a capoeira ela foi feita para uma libertação mental, ao mesmo tempo uma preparação física, e também quando se viu a evolução dela e poderia ter sido feita e criada para apenas uma defesa, uma libertação, e depois, assim como qualquer outra arte, se precisa, a gente usa para defesa, e em último dos últimos casos a gente utiliza para o ataque aí em momentos de tensão ou quando a gente precisa e não consegue evadir de alguma situação. Mas aqui a gente tem aí sim momentos mais tensos, aonde pessoas que talvez se você esteja assistindo aqui e entenda, compreenda o motivo de algumas dessas brigas e nocautes e tentativas de realmente apagar o adversário, ou a gente vê até que por vezes eles saem da técnica da capoeira, como por exemplo essas imagens aqui que vocês estão vendo. Você pode comentar aqui embaixo o que você acredita que possa acontecer, quando que um capoeirista de alto nível ele se sente desrespeitado talvez por um outro de um nível menor, de uma digamos graduação menor, ou de talvez uma outra equipe, de uma outra roda. Então esse tipo de comentário seria muito bem-vindo aqui de você. Se você gostou pelo menos das informações e das imagens, ou até do nível de alguns deles, deixe o seu like aí, comente o que você acha sobre isso. Se você teria capacidade física de entrar nesse nível aí. Se você gostaria de entrar numa roda dessa de capoeira um pouco mais salgada, digamos assim. Eu diria que isso aí, cara, é um nível de capoeira, um nível de técnica desses, eu poderia dizer, atletas, né? Alguns com intenções piores do que outros, porém, para chegar nesse nível tem que ser atleta. É uma arte muito difícil, que exige realmente explosão, velocidade, condicionamento físico, alongamento. E eu diria que sim, nós tivemos aqui imagens que são bem hardcore, mas ao mesmo tempo tem que se respeitar a capoeira como uma arte. Não vou dizer arte marcial ou não, tem gente que não vai gostar da nomenclatura, mas eu diria que é uma arte corporal inacreditável. Então, se você chegou aqui até o final do vídeo, muito obrigado. Clique aqui, estão aparecendo mais 2 vídeos aqui para você assistir. A gente tem aí um outro vídeo em relação a isso aqui também. E aqui, uma luta de boxe sem luva. Já para você já está no nível hardcore aqui, então assista aí. Estamos juntos, um grande abraço. Até o próximo vídeo aqui na CFX. Não se esqueça de se inscrever e me seguir no Insta, Caio CFX. Um grande abraço.